Lança novo sistema para a Operação Carnaval e você vai ver também. Ministério da Agricultura revê prazo de data de validade de ovos para venda. Cresce o número de denúncias de assédio em ambientes de trabalho. Normas para uso de eletrônicos em escolas são oficializadas e, com isso, as crianças e os jovens sofrem sem o aparelho celular. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Temperatura na casa dos 29 graus na região sul de Santa Catarina. E assim vai continuar no final de semana, tá? De acordo com os climatologistas, a previsão do tempo é que as temperaturas aumentem até o domingo, chegando na casa dos seus 35 graus em algumas regiões. Final de semana aí para aproveitar, o último final de semana de fevereiro, para aproveitar aí ainda quem está de férias, o pessoal das universidades que já são veteranos só voltam segunda-feira às aulas, então deve ter bastante movimentação também nas estradas nesse final de semana. Então é bom ficar de olho, prestar atenção aí no trânsito e, é claro, cuidado com as altas temperaturas, né? Se hidrate, passe protetor solar, cuide das crianças e também dos idosos. Muitos casos de desidratação, viroses e também de pessoas aí sofrendo com as condições climáticas severas dos últimos tempos. Então, tem que cuidar bastante da saúde. E olha só, a Polícia Federal Rodoviária já está de prontidão nas estradas para a Operação Carnaval. Durante o mesmo período do ano passado, foram registrados 85 mortes nas estradas brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta última quarta-feira a Operação Carnaval, até a quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março. Os policiais federais de todo o país intensificam o trabalho de fiscalização e prevenção de sinistros de trânsito e, este ano, o foco da operação é o combate à embriaguez ao volante, com o objetivo de manter a redução do número de infrações relacionadas a perigos da mistura de álcool e direção observada no Carnaval de 2024 e a redução de sinistros em trechos considerados críticos, com alto índice de sinistralidade no Carnaval. Em 2024, durante a operação, foram atendidos 1.223 sinistros que resultaram em 85 mortes e 1.370 feridos. Desse total, 70 tiveram como causa principal a alcoolemia ao volante. Apesar da redução dos índices de infrações no período do Carnaval, os números de sinistros sinalizaram a necessidade contínua de fiscalização e coibir a conduta de assumir o volante após o consumo de álcool, que normalmente é responsável por sinistros graves com feridos e até mesmo mortes. A prevenção de sinistros no trânsito, mortes e feridos é foco da Operação Carnaval. A Polícia Rodoviária Federal identificou 91 trechos críticos de rodovias federais, cada um com 10 quilômetros de extensão, onde há o maior risco de problemas relacionados a esse período do ano. Para reduzir as estatísticas e aumentar a segurança nos pontos identificados, o planejamento é de que cerca de 3.300 policiais rodoviários federais intensifiquem a fiscalização com o deslocamento para os trechos críticos e as fiscalizações de motocicletas e uso de radares de velocidade. A embriaguez ao volante foi a principal causa de 3.854 sinistros de trânsito e um índice maior de 7% em 2023. E olha só, gente, cerca de 106 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem receber a sua restituição a partir de hoje. Começou às 10 horas da manhã a liberação do último lote
da malha fina do final de fevereiro. O lote também contempla restituições residuais do ano anterior, aos todos são 105.919 contribuintes que receberão aí sim 314.308.000 reais. Deste total, 211.085 irão para contribuintes com prioridade no reembolso. Então, se você caiu na malha fina, acertou as contas com o leão, é hora de ver quanto você tem ainda para receber aí na restituição do imposto de renda. E lembrando, né, até dia 28 agora, as empresas têm essa data para te entregar o teu informe de rendimentos, mas ainda o fisco não liberou a data de quando começa a declaração do imposto de renda. A gente vai informar aqui para você, mas para a semana que vem já deve sair essa data para a gente ficar ligado. E olha só, uma situação que deverá gerar grandes desconforto para os agricultores que pretendiam utilizar financiamentos rurais nessa safra de 2024-2025. O governo federal suspendeu novas contratações de financiamentos com equalizações de taxa de juros. A Fazenda determinou a suspensão das novas contratações de financiamentos rurais, com a equalização da taxa de juros no âmbito do Plano Safra 2024-2025. A decisão foi oficializada por meio do ofício circular assinado pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron de Oliveira, e encaminhado às instituições financeiras responsáveis pela concessão do crédito rural. De acordo com o documento, a medida entrou em vigor neste dia 21 e permanece válida até a nova liberação. A única exceção são as linhas de financiamento do Pronaf Custeio, conforme previsto na portaria de 10 de julho de 2024, AM 1138. No documento que foi enviado às instituições financeiras, constam os detalhes que justificam a suspensão, diante do aumento dos gastos, inclusive pelo aumento da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,25% para o próximo mês. A expectativa do mercado são de que o Copom, Comitê de Política Monetária, possa elevá-las ainda mais para 14,25%. A decisão pode afetar produtores rurais que dependem do crédito subsidiado para custear operações de investimento e expansão de produção agrícola. O Plano Safra 2024-2025 foi lançado com a promessa de garantir recursos acessíveis ao setor agropecuário, mas a reavaliação dos gastos levanta incerteza sobre a continuidade dos financiamentos. A suspensão ocorre em um momento de expectativas elevadas do agronegócio em relação ao financiamento de suas atividades. Com a necessidade da revisão dos custos orçamentários, o setor aguarda a definição do governo sobre a alocação de recursos para o próximo ciclo agrícola. A seguir, governo revoga a data da lei que colocava validade na casca do ovo. Uma da tarde, 29 minutos. As denúncias de assédio sexual no trabalho triplicaram nos últimos 5 anos. As vítimas são mulheres e representam mais da metade dos denunciantes. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Canais de Denúncias no Trabalho, o número de denúncias aumentou 3,8 vezes nos últimos 5 anos no Brasil. Os números são referentes ao ano de 2024 e 40, e 8,8% das 235.677 denúncias eram sobre problemas interpessoais. A questão mais citada foi a de mudança de comportamento, com 21,7% das queixas, seguida de práticas abusivas como assédio moral e agressão, com 21,1% das reclamações. Cerca de 2,8% foram referentes a assédio sexual, e mesmo que esse número seja pequeno, o aumento foi de 387,6% em 5 anos no país. Os dados das denúncias demonstram que as pessoas que sofreram este ou outro tipo de violência se sentem bem para manifestar o que passaram. As queixas foram feitas por colaboradores das empresas, cerca de 65,2%, sendo a maioria mulheres.
Elas representam mais da metade dos denunciantes. O total de funcionários que foram denunciados e receberam orientação preventiva foi de 42,7% e 16,7% foram demitidos sem justa causa, 9,2% receberam advertência verbal e 5,3% foram escritas. E as salas de vacina de Morro da Fumaça iniciaram a emissão da declaração de vacina exigida pela rede municipal e estadual e também a privada de ensino. O documento que comprova a atualização do calendário vacinal dos alunos deve ser entregue nas unidades de ensino, onde o estudante está matriculado, conforme é exigido pela lei estadual que determina a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de vacinação atualizada para as matrículas. Então, gente, tem que ficar atento, porque as salas de vacinação estão funcionando das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A exceção fica por conta da unidade de saúde central de Morro da Fumaça, que nas quartas-feiras fica atendendo das 8 ao meio-dia e da 1 às 8 da noite. Em função desse horário diferenciado, na sexta-feira o atendimento é encerrado meio-dia. Os pais e responsáveis têm até o dia 28 de fevereiro para retirar essa declaração, que é um requisito para garantir a matrícula dos alunos. A medida visa assegurar que as crianças e os adolescentes estejam com a vacina em dia, de acordo com as exigências do Ministério da Saúde. Então, atenção aos horários lá em Morro da Fumaça para a retirada do documento. E olha só, o consumo elevado de alimentos ultraprocessados pode aumentar em mais da metade o risco de casos de depressão entre a população. Foi o que revelou um novo estudo feito por pesquisadores da UFSP. A pesquisa é uma das primeiras a avaliar a relação entre o consumo do produto altamente industrializado e a depressão persistente no contexto nacional e utilizou dados de 13 mil pessoas espalhadas por 6 capitais do país. Os resultados obtidos mostram uma associação entre o consumo elevado de ultraprocessados e a persistência dos episódios depressivos. Pessoas do grupo que consumiam mais industrializados tiveram 58% a mais de chance de ter pelo menos 2 diagnósticos para a doença ao longo dos 8 anos do estudo que aqueles do grupo com a dieta mais saudável. Publicada no Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, a pesquisa foi realizada pela USP a partir de dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Os mais de 13 mil participantes foram divididos entre aqueles que não receberam nenhum diagnóstico para a doença ao longo de 8 anos e também pelos que tinham um quadro ou que foram diagnosticados 2 vezes ou mais. Entre todos os participantes, a presença de industrializados no dia a dia variou de 0 a 72%. Os pesquisadores também fizeram um recorte, analisando a evolução da saúde mental apenas nos participantes que não tinham depressão quando o trabalho começou. Para ter uma ideia, o consumo aumentado de ultraprocessados e o risco da depressão foi de 30%. De acordo com o levantamento, cortar industrializados na dieta pode trazer benefícios. Os estudos simulados em cenários diferentes, em que os participantes reduziram o consumo do ultraprocessado em 5%, 10% e 20% de suas calorias diárias, substituindo-os por alimentos não processados ou minimamente processados. Uma mudança de apenas 5% no cardápio levou a 6% de redução de risco de depressão. Com um corte de 20% nos alimentos industrializados, o risco para a doença caiu 22%. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, alimentos ultraprocessados devem ser completamente evitados, não havendo nenhuma porcentagem mínima da sua recomendação. No ano passado, outra pesquisa brasileira já havia mostrado uma correlação entre consumo de industrializados e a ocorrência de sintomas depressivos. O estudo, realizado com 16 mil adultos inicialmente sem diagnóstico de depressão, coletou dados via questionários online semestrais sobre hábitos alimentares e saúde mental. O levantamento mostrou que há um risco de 42% a mais de desenvolvimento de sintomas depressivos em indivíduos cuja dieta inclui quase 40% de ultraprocessados. Gente, alimentação saudável é tudo. Aí, quando você pensa em alimentação saudável, você pensa em ovo. E a semana inteira tem se falado do ovo, ou que ele aumentou de preço, ou que ele tem que ter data de validade agora. O que era para ser para agora, para março, a lei, mudou
para setembro, isso mesmo. O Ministério da Agricultura mudou a data de validade dos ovos, que passará a ser obrigatória somente em setembro com essa nova alteração. O Ministério aproveitou a decisão anunciada para esclarecer como vai funcionar a nova obrigação. Apenas os ovos vendidos a granel, como nas feiras livres, deverão ser carimbados com a data de validade. Logo depois de postado pelas galinhas, o alimento deve ser consumido, no máximo, no período de 25 dias. No caso das vendas feitas em mercados e supermercados, a data de validade deverá ser carimbada no estojo ou bandeja. Segundo o Ministério da Agricultura, o objetivo é aumentar a segurança alimentar e rastreabilidade do produto, o tornando mais confiável. A decisão de adiar a obrigatoriedade foi tomada para dar mais tempo para que os comerciantes consigam se adaptar, porque os carimbos custam, em média, R$4.000, um custo que poderia ser adicionado ao valor cobrado dos consumidores, que já estão enfrentando altas de até 40% no preço dos ovos. E a produção foi reduzida por conta do calor, já que as galinhas põem menos durante estes períodos. Gente, a polêmica da validade do ovo. A seguir, as normas para o não uso de celulares nas escolas são publicadas. Uma da tarde, 40 minutos. Os profissionais aprovados para os cargos administrativos do concurso público de Santa Catarina na área da educação têm até hoje, sexta-feira, para escolherem suas vagas pelo site ingresso.sed.sc.gov.br. O Manual das Escolhas de Vagas está disponível no site da Secretaria de Educação do Estado e também da AFURB, que foi responsável pelo processo seletivo. O ato da nomeação para esses profissionais será publicado no dia 1º de março no Diário Oficial do Estado. Já a posse e o início dos trabalhos dos nomeados vai acontecer em 1º de abril. E olha só, em falar em educação ainda, vamos continuar aqui então. Então, falar em educação, as normas efetivas para o uso dos aparelhos eletrônicos pelos alunos foi publicada pelo governo federal e agora ela tem que ser cumprida. A equipe da RIT TV Dourados fez uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos conferir. Agora é lei. O uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas, nas salas de aula e também no recreio e intervalos está proibido. A Lei Federal 15.100 permite apenas o uso pedagógico, quando autorizado pelos professores. Contudo, é permitido a cada instituição definir suas próprias estratégias de implementação, obedecendo os manuais disponibilizados pelo Ministério da Educação, MEC. Nessa escola pública, os alunos estão proibidos até mesmo de levar os aparelhos. Durante essa semana, a gente está fazendo o papel de informar e conscientizar eles acerca dessa lei, que é uma lei federal e que a gente vai fazer cumprir nas dependências da escola. Então, nós passamos em salas, a gente fixou avisos também, em cada sala de aula tem um aviso citando a lei, e os professores trabalharam isso em sala já no 1º dia de acolhimento, e agora a direção da escola, a coordenação, tem passado de sala em sala, conversando mais de perto com eles, né? A nova lei restringe também o uso de outros aparelhos eletrônicos portáteis pessoais. Caixinha de som, dispositivos de áudio, relógios digitais, né? Porque a ideia é que eles não tragam mesmo nenhum dispositivo para a escola. Apenas um público específico poderá ter acesso ao celular. Por exemplo, o aluno mora na zona rural, ele não está na sede do município. E aí, se quebrar um ônibus, alguma coisa, ele precisar comunicar com a família. Este aluno vai trazer o telefone. Então, a gente também está fazendo esse papel de identificar quais são os casos muito especiais em que a gente vai abrir exceção, isso em comum acordo com a turma, os outros alunos sabem por quê e também com os professores. Além dessa situação, você estava citando também que existem outros alunos específicos que vão poder estar trazendo esse smartphone.
Sim, a gente tem o caso também de alunos neurodivergentes que, por algum motivo, precisam fazer uso do telefone, tem o laudo, tudo certinho na escola. E aí, nesses casos, a gente também vai abrir a sessão. Guilherme, Ana Luísa e Marina não são muito favoráveis à forma como a lei está sendo implementada. Por exemplo, mesmo, eu saio da escola e talvez eu vá direto para o trabalho. Eu não vou ter meu celular no trabalho, porque como é que eu vou voltar em casa para pegar meu celular? Ou então, se eu precisar fazer uma coisa no celular, como pedir um aplicativo, ou até mesmo entrar em contato com alguém, a escola falou que vai dar um jeito, eles providenciam. Mas eles vão fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo, na hora da saída? O aparelho só atrapalha a gente por causa das pessoas que utilizam da forma errada. Então, na última escola que eu estudei, eles recolhiam celulares e entregavam pra gente durante o intervalo, quando algum professor solicitava, e depois só no final da aula. E as aulas eram bem desenvolvidas, então a gente conseguia prestar mais atenção. Mas eu acho que não trazer o celular para a escola também é uma medida muito drástica. Na sala de aula, eu acho que não deveria usar mesmo, eu sou contra. Agora, tipo assim, na hora do recreio, poderia deixar usar, porque não vai afetar em nada. Nessa instituição privada, o uso do aparelho telefônico já não era permitido, antes mesmo da lei. Agora, eles contam com este respaldo. Porque agora os pais compreendem que há um impacto negativo do uso excessivo de telefones em sala de aula e também os números, as estatísticas mostram que nós tivemos um declínio cognitivo desses estudantes, principalmente pós-pandemia. Então, é um ganho muito importante, mas é importante também os pais e a escola, a comunidade, pensar em uma maneira de trabalhar isso de uma maneira equilibrada. Estudos avaliados pelo MEC mostraram que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumenta as chances de depressão e ansiedade. De acordo com a pasta, o intuito é proteger as crianças e adolescentes desses impactos negativos à saúde mental, física e psíquica, algo apontado pela professora e neuropsicopedagoga Luciene Gonçalves. Estamos presenciando uma era muito informatizada. Ele já nasce nessa era, na exposição a telas, por conta do dia a dia das suas famílias. Então, quando a gente vem para a escola, eles trazem o celular, então eles continuam. Então, estava criando uma situação assim quase que insustentável. Por quê? Estava prejudicando o raciocínio lógico, o crítico, desenvolver a empatia, fazer as conexões, saber conviver com o outro, saber se expressar. Eles estavam assim estressados, nervosos, impacientes. E hoje a gente pensou que seria muito difícil. Mas como nós estamos conscientizando a cada dia e trabalhando, a educação socioemocional, os valores e que eles podem ganhar, que eles podem desenvolver para a sua vida e principalmente a sua liderança, então eles estão começando a entender, a se conscientizar de que realmente é preciso parar, pegar um livro, estar em contato com o outro, aprender a conviver, aprender a ser, a fazer conexões. Todo excesso é ruim, então teve que colocar a lei para tirar esse excesso de tela, de celular, de aplicativo, de mundo virtual. Aí agora volta um pouquinho, respira a geração, tenta voltar para os primórdios da rede social normal, que é de pessoas, de amigos, de toque, de interação. Aí depois eles vão liberando aos pouquinhos, Mas teve que acontecer, teve que fazer essa restrição porque estava demais realmente. Então é isso, pai, mãe, oriente a sua criança que hoje, o seu adolescente, que não pode mais entrar com o celular no ambiente escolar. 13h47. Antes de encerrar o nosso Informe Região e o da semana, amanhã tem rodada final do Catarinense nessa fase classificatória, vai resolver quem vai rebaixar, vai resolver os 8 colocados que vão disputar aí a fase final. Amanhã tem Marcílio Dias e Figueirense, Caravaggio e Barra. Esse jogo é super importante para o Caravaggio, pode determinar sua permanência. Santa Catarina e Concórdia, Avaí, Criciúma, Chapecoense, Joinville, Brusque e Hercílio Luz. Tudo isso às 4h30 de amanhã. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e da semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes das 4h,
tem a nossa apresentação tradicional da Hora da Graça e às 2 horas, daqui a pouquinho, o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar aqui da sede de Criciúma. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana, uma boa sexta-feira e a gente se vê nas edições do Boletim também no final de semana e na segunda-feira. Tchau!